Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 3, verso 21. Romanos 3, 21, do 21 ao 31. Amém? O irmão Kelvin vai fazer a leitura. Onde, pois, a jactância foi de tudo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Obrigado, irmão Kelvin. Queridos, nós vamos fazer a exposição desse texto, mas antes, nós vamos voltar lá no verso 23. O verso 23 que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós já expusemos esse texto e vamos tentar fazer uma recapitulação breve de tudo que foi exposto da palavra de Deus aqui. Então, quando a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, a Bíblia está dizendo que nós não atingimos o padrão moral da glória de Deus. Nós não conseguimos glorificar a Deus como Deus merece ser glorificado. Que as nossas obras não atraem o louvor de Deus. Deus não louva as nossas obras, porque nós somos limitados, depravados, né? Todas as nossas faculdades nós somos depravados, portanto, sem Cristo nós não somos capazes de atrair o louvor de Deus para as nossas obras. O nome de Deus não é glorificado em nossas vidas, porque as nossas obras são limitadas e imperfeitas por causa do nosso pecado. Por isso que Paulo diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo viveu uma vida de perfeita obediência. E no Getsêmani ele falou: Pai, glorifica o teu nome. E o Pai do alto responde: já o tenho glorificado e novamente o glorificarei. Então o Senhor Jesus Cristo glorificou em plenitude. O Senhor Jesus Cristo, na sua obediência, atingiu o padrão da glória de Deus, mas nenhum outro ser humano. Amém? Então é isso que Paulo diz quando ele diz que ninguém está no padrão da glória de Deus, por causa de nossos pecados. No verso 24, ele vai dizer: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ora, nós somos justificados gratuitamente. Quando a Bíblia diz que nós somos justificados gratuitamente, é porque isso, para nós, é de graça. Isso não quer dizer que para Deus foi de graça. Houve um preço foi pago. Nós cantamos: eu sei que foi pago um alto preço. E realmente um alto preço foi pago. Jesus Cristo foi punido na cruz,
no meu lugar, no seu lugar e no lugar de cada pessoa que professa o nome de Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então, é gratuito para nós, mas para Deus foi um penoso trabalho. Como o irmão Alexandre falou aqui, ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou, ficou satisfeito, né? Foi um penoso trabalho para Cristo sofrer na cruz do Calvário. Amém? Então, essa justiça que nos é outorgada pelo Senhor Jesus Cristo, ela é gratuita para nós, mas não é gratuita para Deus. Para Deus foi cobrado um alto preço na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando fala que nós somos justificados, é porque nós somos declarados justos, né? Deus chegou no tribunal, no seu tribunal, o tribunal mais supremo, não existe instâncias acima do tribunal de Deus, e ele falou, justo, no seu primeiro ato de fé, no seu primeiro ato de resposta, a própria fé que Deus colocou no seu coração, quando você enxergou a si mesmo como pecador e se arrependeu daqueles pecados, naquele momento Deus te declarou justo, inocente, justificado. Você recebeu um veredito de Deus. Então, se você está em Cristo, não temas. Você já tirou 10. Agora é só estudar para a prova. Amém? Então, isso Deus fez por sua graça. E quando a gente fala de graça, a gente está falando do amor de Deus, da graça de Deus. E aí, qual foi o mecanismo que Deus usou para nos outorgar esse veredito de justiça? A sua redenção, a redenção que há em Cristo Jesus. Nós falamos aqui que redenção é uma junção de duas palavras, apolutroses, que é pagamento de resgate. E Jesus falou que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e oferecer a sua vida em favor, em resgate de muitos. Então, o resgate que é oferecido a Deus é Cristo. Nós falamos do bode expiatório, do bode que na festa da expiação recebia a imposição de mãos do sumo sacerdote, e ali era imposto sobre ele o pecado de toda a nação, e aquele bode era solto no deserto para sofrer toda a ira de Deus, né? Jesus é o bode expiatório, Jesus é quem sofre toda a ira de Deus no lugar da igreja, ele sofreu toda a ira de Deus, por isso ele pode nos resgatar, por isso Deus é justo em nos justificar. Amém, meus irmãos? Então, Deus consegue nos justificar gratuitamente para nós, não para Ele, né? Por sua graça, sua mercê, sua misericórdia, né? Mediante a redenção, que é esse pagamento de resgate que há em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, há uma redenção, há um pagamento de resgate. E onde é que você vai achar pagamento de resgate em outra religião, se ela está alheia a Cristo Jesus? Porque só Cristo Jesus salva. Amém, meus amados? E aí no 25, Paulo vai dizer a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Nós falamos aqui que quando o apóstolo fala que Deus propôs Cristo, essa palavra propôs, ela remete a uma exposição pública, a um espetáculo, né? A cruz de Cristo foi um espetáculo público, né? Paulo vai falar isso em outro texto, que a cruz de Cristo foi um espetáculo público. Então, Deus colocou Cristo como uma vitrine, a vergonha da cruz enrugada. Deus não escondeu a vergonha, a velha cruz enrugada. Deus colocou como uma vitrine, como um display. Deus propôs aquilo, Deus fez aquilo conhecido no mundo espiritual e no mundo físico. E isso foi, no seu sangue, Deus pôde propiciar o seu povo. Nós falamos sobre propiciação. Propiciação é quando Deus se torna propício a nós.
o objeto da propiciação é Deus e não nós, né? Quando nós pedimos a Deus por misericórdia, nós estamos pedindo que Ele seja propício a nós. Deus, ser propício a mim, pecador, nós estamos clamando por propiciação. E Cristo, por intermédio de seu sangue, traz a nós essa propiciação, como na tampa, né, na tampa da Arca da Aliança, tampa do propiciatório, o sangue era derramado, aspergido ali. Assim Cristo faz na cruz do Calvário com seu sangue. Ele faz aspersão de sangue no seu povo, na sua igreja, o seu próprio sangue, para que a ira de Deus não consuma a igreja, para que a ira de Deus se afaste da igreja. Então a ira que Deus derramou em Cristo, Ele não precisa derramar na igreja. Portanto, a igreja de Cristo está livre da ira de Deus em Cristo Jesus. Quem não é da igreja está debaixo da ira e está debaixo da lei. Amém? Até aí, meus amados? Então, essa propiciação, ela é mediante o sangue de Jesus, porque o sangue de bodes, né, eles não têm o poder de salvar. Os rituais que eram feitos no passado, eles apontavam para Cristo. Eles não passavam de rituais, eles não tinham poder de afastar a ira de Deus, né? Eles eram só rituais. Deus, ele foi longânimo. Ele vai falar isso em sua palavra. Ele sustentou impunes os pecados do passado, até que viesse a plenitude dos tempos, que é a encarnação do Messias de Israel. Então, essa propiciação que nós recebemos no sangue de Jesus, quando Deus o expôs publicamente como um espetáculo, ela é mediante a fé. Ela é mediante a fé, e nós recebemos toda a justiça de Deus na cruz do Calvário, pela fé. Então nós não precisamos apresentar obras de nós mesmos, mas nós apresentamos as obras de Cristo diante do trono de Deus. Nós apresentamos Cristo e não a nós mesmos. Nossas obras são falhas, mas as de Cristo são eternas. E quando nós frutificamos numa fé operosa, numa fé frutífera, é porque nós estamos operando o que Ele já plantou em nossos corações, a saber, fé e obediência. Ainda no verso 25, Paulo vai continuar falando que na sua tolerância, Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Como eu falei aqui, antes de Cristo, pessoas morreram na promessa de Cristo. Como Jó, por exemplo. Jó entendeu, através de um relacionamento, que ele precisava de um redentor. E ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Então, na verdade, Jó morreu na esperança da vinda do Redentor. Então, Deus sustentou impune o pecado daqueles que viveram antes de Cristo e morreram na promessa da vinda de Cristo, para na plenitude dos tempos poder trazer em plenitude, trazer à tona este perdão na pessoa de Cristo, na obra, no sacrifício, no sangue derramado. No verso 26, Paulo vai dizer, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, continuando esse raciocínio, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele está preocupado em nos dizer que Cristo é justificador, que Deus é justificador do ímpio, mas que ele também é justo. O que quer dizer que, às vezes nós temos um mindset de ficar pensando, se Deus é amor, né? Se Deus é amor, por que que Ele envia as pessoas para o inferno? E a gente tem pregado de cima desse púlpito
A primeira promessa que Deus fez ao homem, Deus não criou o homem pecador, Deus criou o homem perfeito. E a primeira promessa que Deus fez ao homem foi o seguinte: o dia em que você comer do fruto proibido, o dia em que você pecar, certamente morrerá. Essa foi a primeira promessa de Deus. Só depois da queda, Deus vem e promete redenção para o seu povo, não para toda a humanidade. Duas promessas estão em vigor, de morte e de vida. Isso, em todas as escrituras, você entende dessa maneira. Sempre tem dois povos. No Gênesis eram os filhos de Deus e os filhos dos homens. Depois recomeçou com Noé. E aí tinha Cã, que desviou. E assim vai. Sempre tem a semente da herança e a semente da não herança. E Cristo é glorificado desde o início. E tudo isso é dele e por ele e para ele. A glória é de Cristo, tanto na salvação quanto na condenação. Isso não pode ser motivo de escândalo para nós. Isso tem que ser motivo de júbilo, porque Deus é perfeito. E aqui Paulo, no início do capítulo 3, ele vai arrazoar o seguinte: que se Deus enviasse toda a humanidade para o inferno, Deus ainda assim seria justo, né? E que se esse entendimento não cabe, né, na mentalidade, no pensamento humano, então que antes seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Paulo vai partir dessa premissa para aqui depois explicar como que Deus agora, sendo esse Deus santo, 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 sendo esse Deus justo, 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 como que ele pode exercer o seu amor, como que ele pode exercer a sua misericórdia, como que Deus pode exercer o seu favor, como que Deus pode ser propício a nós, sem deixar de ser justo, sem deixar de ser santo. Eu dei um exemplo de uma fila, né? Pensa que você está numa fila, e você é um desabrigado, e essa fila é para dormir no alojamento. E aí, de repente, na hora que chega a sua vez, eles falam: ó, tá lotado, você vai ficar de... Lembrou do filme, né? Você vai ficar de fora. Eu vi a irmã rindo. Você vai ficar de fora. E aí, de repente, agora rebobina um pouco. De repente Deus fala assim: não, olha só, eu vou fazer você furar a fila, né? Eu vou te favorecer. Ah, legal. Isso soa ruim, isso soa injusto para nós, né? Mas é isso que Deus faz conosco. É isso que, com um pequeno detalhe, é isso que Deus faz conosco. Ele nos favorece, porque nós não entramos no alojamento por nosso mérito. Nós só entramos nesse alojamento para dormir porque alguém nos favoreceu. Mas não é injusto com as outras pessoas você tirar a vaga de alguém? Agora, pensa no seguinte: se alguém fala assim, poxa, fulano vai chegar atrasado, então eu vou enfrentar a fila por ele. E essa pessoa enfrenta toda a fila e depois abre mão do seu lugar para te favorecer. Ó, eu enfrentei a fila por você. Isso é injusto? Não é injusto. Então, quando Deus salva, Ele não está sendo injusto com os que Ele não salva. E quando Ele salva, Ele não está deixando de ser santo, 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 justo, justo, justo. Deus não está corrompendo o seu caráter ao favorecer a igreja. Por quê? Porque Ele enfrentou a fila. Porque Ele pagou o preço. Todo escrito de dívida foi pago na cruz do Calvário. Jesus Cristo literalmente foi moído por Deus.
Jesus Cristo literalmente sofreu a ira de Deus. Jesus Cristo literalmente suou sangue, porque as chagas que não eram deles, que eram nossas, a nossa lepra, a nossa chaga, nós somos merecedores das chagas, ele não. E ele tomou sobre si todas aquelas chagas. Cada chicotada, cada arrancado de carne dele eram as nossas lepras, aquelas eram as nossas chagas, e ele pagou o preço por nós. Então Deus não é injusto ao justificar a sua igreja, ele é justo. Deus não inocenta o culpado, antes ele pagou o preço, ele pagou a penitência, ele pagou a culpa. Ele cumpriu a pena de sua igreja, por isso que ele pode ser justo e justificador de sua igreja. Deus é justificador, ele perdoa pecados. O Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Por que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados? Porque o Filho do Homem obedeceu, obediência de morte, e o Pai o ressuscitou e o ascendeu aos céus, e ele está à direita de Deus. Santo, santo, santo. Esse é o Evangelho, queridos. Esse é o Evangelho. Isso é fé no sangue de Jesus. Muitas pessoas falam, eu tenho fé no amor de Jesus. Amém, meu irmão? Mas como que você consegue desassociar o amor de Jesus do sangue de Jesus? Um não anda sem o outro. Jesus te ama, por isso ele derramou sangue. Por isso ele morreu no seu lugar. E aí, nós entramos no 27, onde, pois, a jactância, orgulho. Aqui o A é um artigo, é uma expressão, mas você pode substituir pelo verbo haver, onde há a jactância. Enfim, cadê o orgulho? É isso que o apóstolo está falando. Cadê o orgulho humano? Onde é que está o orgulho humano? Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Foi excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Efésios 2:4 vai dizer o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, percebam o amor de Deus na cruz. E como que Deus é amoroso ao excluir a nossa jactância, que nos leva a lugar nenhum, a não ser o inferno. Como que é precioso você entender que a glória de Cristo é valorosa para você. Você é o maior beneficiário da glória de Cristo. Seja Cristo glorificado e você diminuto, porque você é o beneficiário. E aí no verso 5 de Efésios 2, ele vai dizer: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E aí lá no verso 8 ele vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça, a fé que nos salva, não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Deus nos dá gratuitamente no amado, no Senhor Jesus Cristo. E aí ele conclui: não por obras, para que ninguém se glorie. Então Deus não divide a sua glória. O seu trabalho na cruz foi penoso. Se houvesse alguma outra maneira do ser humano se salvar sendo bom ou fazendo coisas boas para compensar as más, Deus não enviaria o seu filho para a cruz.
Deus sabe o quanto foi penoso aquela cruz enrugada e velha, quão penosa foi. Se houvesse outra maneira, Deus não enviaria o seu filho à cruz. Por isso, Deus não divide a sua glória. Deus exclui toda jactância humana. Então, pessoas que se acham boas, vistam pano de saco, joguem cinzas, pranteiem. Aqueles que se alegram, pranteiem. Clamem por misericórdia, porque ninguém se gloriará diante de Deus. Ninguém se gloriará, ninguém chegará diante de Deus e vai falar: eu mereço ser salvo. Nenhum ateu vai poder chegar diante de Deus e falar: eu te rejeitei. Antes, ele vai ouvir de Deus: eu que te rejeitei. Não há jactância para o homem, foi toda excluída, nem para o salvo e nem para o condenado. Ninguém vai se gloriar diante de Deus, nunca, jamais. Antes, todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Quando Paulo fala por qual lei a jactância foi excluída, ele não está usando a conotação da lei de Moisés, né? Lei antes aqui tem uma conotação de dispensação, ensino, economia, aliança. Vamos usar uma palavra mais simples para a gente poder entender o que Paulo está falando. Vamos usar sistema. Qual foi o sistema que Deus excluiu a jactância? Foi as obras da lei? Ou foi pela lei da fé, pelo sistema da fé? Foi pela fé. O Evangelho exclui toda jactância. O judeu, que é zeloso para Deus, o judeu que acha que produz obras, que acha que guarda a lei, o Evangelho é como um tropeço para ele. Cristo vem e fala: a sua justiça não vale nada. E ele não aceita aquilo, ele quer impor a sua justiça e rejeita que vem de Deus. Portanto, fica de fora. O grego vem filosofar. O Logos. E Deus transforma a sabedoria do grego em loucura. E transforma a sabedoria de Deus em loucura para o grego. 1 Coríntios 21 ao 23 diz o seguinte: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então, o Evangelho, a cruz de Cristo, elimina toda jactância do homem. Os condenados, sejam eles gregos ou judeus, e os salvos, sejam eles gregos ou judeus. Toda honra, toda glória, toda exaltação, para todo sempre, eternamente, é de Cristo. E você não aumenta e nem diminui a glória de Deus. A única coisa que você pode fazer é honrar ou desonrar a glória de Deus. Mas ainda que você desonre a glória de Deus, você não diminui em nada a glória de Deus, porque a glória de Deus, ela é infinita. Então, cadê a jactância? Cadê o orgulho? Foi excluída. Por que lei? Das obras? Não, da fé. Aí no 28, Paulo vai dizer: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei.
A conclusão que Paulo chega é que a justiça que é recebida pelo salvo para a salvação, ela vem pela fé, mediante a graça de Deus, pela graça de Deus mediante a fé. Essa é a conclusão que Paulo chega, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Quando ele fala independentemente das obras da lei, ele está dizendo duas coisas. Uma, não é necessário obras da lei para Deus declarar ninguém como justo. Você sem obra nenhuma, Deus chega e te declara justo. Esse é um ponto. Está lá em Romanos 5, 4. Romanos 5, 4, Paulo vai dizer, 4, 5, perdão. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que ele quer dizer? Você recebe fé da parte de Deus, ouve a palavra de Deus, ouve o evangelho, entende que você é pecador, você age como nós falamos na EBD aqui hoje, pede perdão dos seus pecados, e Deus naquele momento te justifica, você não tendo obra alguma. Então a justificação pela fé, ela é independente do fruto. Você vai frutificar, porque a obra que Deus colocou em você é operosa. Você vai frutificar. Se você continuar lendo aquele texto de Efésios 2, que eu li o 8 até o 9, você vai ver que no 10, ele vai falar para que nós andemos em toda boa obra, qual ele preparou de antemão. Então Deus tem preparado boas obras para que nós nela andemos. Mas essas obras não nos justificam. Elas testificam. E essa linguagem que Tiago usa, mostra a sua fé, que eu te mostro as suas obras. Que as suas obras testemunham a sua fé. Mas percebam que o que Paulo está falando é que você é justificado sem obras, independentemente das obras da lei. Esse é um ponto. O segundo ponto que Paulo está falando, independente da obra da lei, ele também está trazendo o entendimento que, seja você circunciso, seja você incircunciso, seja você judeu, seja você gentio, que é o contexto aqui, Paulo está falando isso desde o início da carta de Romanos. Se você é judeu, circuncidado, se você guarda os sábados, se você guarda as festas, se você guarda... Você vai ser justificado pela fé, mesmo que você seja isso. Se você é um plebeu, se você é um gentio, se você tem uma cultura esquisita, mora num país esquisito, você vai ser justificado pela fé independente disso. É isso que Paulo está falando. Então ele está dando essas duas conotações. A justificação pela fé não depende que eu produza alguma obra e também não depende de eu estar naquela aliança. Eu posso já entrar na nova aliança. Eu não preciso passar pela velha, eu não preciso virar judeu para depois me converter a Cristo. Eu posso me converter a Cristo sendo gentio, do jeito que eu sou. Amém? E aí, no verso 29, Paulo vai dizer o seguinte: é porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios. Sim, também dos gentios. Concluindo isso que eu falei. Então, nessa outra conclusão de Paulo aqui, ela também nos remete à conclusão que ele chega no versículo 9, que nós pregamos alguns sermões atrás. Se você voltar no versículo 9 do capítulo 3, ele vai falar a mesma coisa, que se conclui: temos nós
alguma vantagem, ele está se referindo ao povo judeu. Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então foi o primeiro versículo que nós lemos aqui. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, seja judeu, seja gentio. Mas essa conclusão que Paulo chega no versículo 9, ela vem de uma pergunta no versículo 1 do capítulo 3, que é a seguinte: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Né? E aí ele vai falar muitas em dado aspecto, mas em termos de preferência, nenhuma. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, você concorda que os judeus, eles têm acesso às escrituras sagradas, enquanto os gentios não tinham acesso às escrituras sagradas? Então, eles tinham muitas vantagens sobre esse aspecto, né? Agora, sobre o aspecto de Deus ter um povo como queridinho, não, nenhuma. E Paulo vai discorrer isso. Temos qualquer vantagem? Nenhuma, né? Então, amados, no verso 29, quando ele diz, é porventura Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios. Ele está dando prosseguimento a essa sua linha de raciocínio de que não há diferença entre judeus e gentios. O mesmo Deus que salva os judeus pela fé é o mesmo Deus que salva os gentios pela fé. E também ele está reforçando que não há outro modo de salvação senão pela fé, porque Deus excluiu toda a jactância, todo o orgulho. O orgulho do judeu foi excluído, o orgulho do gentio foi excluído. Então, há um só caminho de salvação. E aí no verso 30, para a gente entender melhor, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Ora, o que chama a atenção de cara aqui para a gente é porque que ele tem um termo por fé e mediante a fé. Tem alguma diferença no processo de justificação dos judeus e dos gregos, dos gentios? Há alguma diferença na doutrina da justificação pela graça mediante a fé? A resposta é não. A resposta aqui é esse entendimento. Primeiro, no primeiro caso, quando ele fala justificará por fé o circunciso, está falando do povo judeu, você não tem a preposição no grego. E no segundo caso, você tem, né? Então, só aparece ali mediante a fé. E por que isso? Por que que no original aparece para um e não aparece para o outro? Se você fosse tentar um entendimento aqui, ficaria mais ou menos assim: Deus justifica em fé o judeu e pela fé o gentio. Isso não traz nenhum sentido de diferença do processo de justificação pela fé. O processo é o mesmo. A única coisa que Paulo está falando aqui é que os judeus, eles já tinham fé, porque eles tinham os profetas. Eles tinham os profetas profetizando. Inclusive, recentemente, quando foi escrito aqui, contemporâneo a isso, você tinha o profeta João. Então, eles tinham fé no Messias, o verdadeiro judeu, que Paulo vai tratar aqui, o verdadeiro judeu e o falso judeu. Então, ele já estava na fé. Então, em fé, ele foi salvo em Cristo. Percebe? Já o gentio não conhecia Deus. Só conhecia Deus naquilo que Deus revelava a ele, nas coisas criadas
e na sua própria ontologia, no seu próprio ser. Ele, ao tentar se conhecer, ele inevitavelmente tem que conhecer a Deus. Ou ao tentar arrazoar sobre Deus, inevitavelmente ele tem que tentar se conhecer. Por isso que eles arrazoavam em suas filosofias, a qual Deus encerra como vãs. Aquelas filosofias nunca iam fazer com que eles chegassem ao pleno conhecimento de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Antes, Deus escolheu salvar os que creem na loucura da pregação e não na sabedoria da filosofia grega, certo? Então, a única coisa que Paulo está falando aqui, de em fé e pela fé, é isso. É porque nós estávamos num processo de transição, de alianças. A gente estava entrando numa nova aliança, e essa nova aliança estava sendo convidados judeus e gregos e gentios. Como os judeus já tinham os profetas, já tinham todo o testemunho do Messias, eles só precisavam apontar, ele é o Messias. Que o judeu verdadeiro, como Natã, né, ele, ao ver o Messias, ele já se rendia, porque ele já tinha entendido, como o salmista no Salmo 32, que a lei o reprovava diante de Deus, que o próprio exercício de tentar guardar a lei o reprovava diante de Deus. O próprio exercício de tentar guardar a lei trazia a ele uma necessidade de um salvador, uma necessidade de um mediador, uma necessidade de um resgatador, uma necessidade de alguém que anulasse a sua dívida, uma necessidade de um Messias, de um prometido, de um ungido. Então essa é a diferença. E já o gentio, não, eles adoravam outros deuses, inventavam deuses para tudo. Então quando o evangelho chega, né, já chega trazendo a fé consigo. Eles não tiveram o terreno preparado antes, né? A gente chega e prega o evangelho, você é pecador, se arrependa do seu pecado. E ali, se for um eleito do Senhor, se for terra fértil, vai nascer e vai frutificar. Amém, meus irmãos? E aí, por último, e não menos importante, Paulo faz a seguinte pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. No verso 5 de Romanos, fizeram essa pergunta, como se tivesse um sofista arguindo Paulo o tempo todo, Paulo respondendo esse sofista, se ele era real ou não, ou se era retórica de Paulo, não sabemos. O que nós sabemos é que Paulo está respondendo um possível sofista, um sofista em potencial. E aí, no verso 5, ele vai dizer: mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto ao aplicar sua ira? Né? Então aqui, o evangelho está sendo arguído, e ele fala, falo como homem. Por que ele fala, falo como homem? Ele fala porque Deus não deve satisfação a ninguém. Paulo estava ali dando satisfação, mas como homem, Deus não deve satisfação. Mais à frente, no capítulo 9, ele vai dizer: quem és tu para questionar a Deus? Ele faz do mesmo barro que ele quer. Uns, vaso de misericórdia, outros, vaso de ira. Pode o barro questionar o oleiro? Então, Deus não responde esse tipo de pergunta. O apóstolo Paulo responde, mas ele falou, falo como homem. Né? E aqui no verso 31, ele conclui, anulamos então, e ele termina de responder, anulamos então pela fé a lei? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ora, presta atenção numa coisa, os judeus receberam a lei escrita em tábuas de pedra e guardavam aquela lei, humanamente falando. Mas, diante de Deus, nunca guardaram.
Nunca guardaram. E esse foi o grande problema do povo judeu. Foi não entender que a letra mata. E que quem vivifica é o Espírito. Então, quando nós recebemos o Espírito de Deus, que é a obra do Senhor Jesus Cristo, nós somos vivificados, mas antes somos mortos pela espada da lei. A espada que não volta vazia, da palavra que não volta vazia, que faz o que apraz, que é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que faz divisão entre alma e espírito, medula e espinha, faz a vontade de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, ela não volta vazia. Ou ela vai trazer salvação, ou ela vai plantar fé, ou ela vai condenar. Então, quando os judeus receberam os profetas, receberam a lei de Moisés, eles deveriam entender que Deus nos demandou que fôssemos justo e santo como o Pai é justo e santo. Ora, isso é impossível. E Deus dava dicas a eles. Façam festa disso, façam festa daquilo, façam a festa da expiação, para que os seus pecados sejam perdoados. Essa era uma dica que Deus dava para que eles entendessem que a lei era instrumento de mostrar para eles a insuficiência que eles tinham diante de Deus. Mas antes, eles preferiram se orgulhar, eles preferiram estabelecer a sua própria justiça. Nos embates que Jesus tem com os fariseus, sem exceção, a doutrina da justificação pela graça mediante a fé vai estar à tona. 2 exemplos rápidos: o jovem rico. Segundo exemplo, o bom samaritano, que o fariseu argumenta para ele: o que eu preciso fazer para ser salvo? E ele fala: você sabe, né? Então, todos os embates que Cristo teve foram a respeito de justiça. O povo judeu não recebeu a justiça de Deus. Eles quiseram estabelecer a sua própria. É o que Paulo vai falar em Romanos 10, mais à frente. Ele vai dizer o seguinte: Romanos 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, está falando dos judeus, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, não porém com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei, a finalidade da lei, o propósito da lei é Cristo. A lei aponta para Cristo. A lei fala: não adulterarás. E você precisa entender que quando você tenta não ser adúltero pelo seu próprio braço, você descobre que você é adúltero. A lei diz: não cobiçarás, mas Paulo vai dizer em Romanos 7, que quando ele tentou não cobiçar, ele cobiçava mais, porque a lei se aproveitava do pecado dele, e aviltava o pecado dele. Quando a lei dizia: não cobiçarás, e ele tentava não cobiçar dele mesmo, é aí que ele cobiçava mais. A lei tem esse poder de nos matar quando nós tentamos cumpri-la. E aí Paulo chega ao ponto de falar: eu estou aprisionado num corpo de morte, não tenho saída, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o Evangelho, queridos. Não há jactância para o homem. Então nós não anulamos a lei de Deus, nós afirmamos a lei de Deus, porque todas as vezes que nós nos negamos em fé
a obedecer Cristo, nós estamos afirmando para Deus que nós cremos no cumprimento perfeito de Cristo, de toda a lei de Deus. Nós estamos afirmando que nós concordamos, que nós descansamos toda a nossa justiça na justiça de Cristo. Então nós confirmamos a lei pela fé. Eu não preciso ser exemplo, exímio, eu preciso estar em Cristo. Eu não preciso dar satisfação para a sociedade de que eu sou exemplar. Eu não prego a mim mesmo, eu prego a Cristo crucificado. Antes, eu preciso falar para a sociedade que eu sou pecador, miserável, necessitado de Cristo. Esse é meu testemunho. Esse deve ser o seu testemunho. Sou pecador, sou dependente de Cristo, me nego nisso, me nego naquilo, então eu confirmo a lei. Porque Jesus é o cumprimento da lei. É o cumprimento perfeito da lei. Então, amados, quando nós falamos que nós temos fé e confiança no amor de Deus, como que isso pode estar desassociado do sangue de Cristo? É muito fácil falar do amor de Deus. Sim, Deus é amor. Deus se titula como amor. Mas olha o amor de Deus para conosco. Se derramou, foi moído na cruz. Então como que nós podemos falar do amor de Deus sem falar daquela penosa cruz, daquele penoso trabalho? A igreja se coloque de pé. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por fazer parte do Teu corpo. Obrigado por cada irmão aqui presente, Deus. Obrigado por esse momento de comunhão, por esse momento de estarmos na Tua presença, Pai. São tão poucos os momentos, Deus, que podemos desfrutar, Pai, da Tua palavra, do Teu evangelho, Pai, de forma explícita, Pai. Como que nós não temos espaço para falar do Teu evangelho em nossas atividades cotidianas, no nosso trabalho. As pessoas não têm interesse, Pai, em ouvir, Pai, de Ti, ouvir das Tuas promessas, Pai, que são eternas. As pessoas só estão interessadas em coisas perenes, ó Deus. Pai querido, Deus santo, muito obrigado por termos a oportunidade, Pai, de desfrutarmos, Pai, deste momento, Deus, onde o Teu nome é exaltado, o Teu nome é glorificado. E nós somos beneficiados para a glória do Teu nome, Pai. Despede-nos em paz. Guarda-nos, Pai, deste mundo tenebroso, deste mundo que é hostil à nossa fé, Pai. Faça essa palavra frutificar, Pai, em cada um de nossos corações, ó Deus. Pai, faz dar fruto, Pai. Pai, acrescenta em nosso meio, Deus. Acrescenta, Deus, a Tua palavra em nosso meio. Nos faça crescer, Pai, em unidade, Pai. Nos faça crescer, Pai, em obediência pela fé, Pai, para que a Tua lei seja confirmada, Pai, através de nossas vidas, Pai, através de uma fé operosa, Deus. Pai, dá-nos da Tua graça, Deus, dá-nos do Teu alimento, Pai, dá-nos do Teu pão, Pai, dá-nos da Tua água, Deus. Faz de nós, Deus, rios de água viva, Pai, a jorrar para a vida eterna, Pai. Nos ajuda, Deus, a fazer aquilo que é aprazível a Ti, ó Pai. Nos ajuda a Te alegrar com o nosso viver, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a ser uma igreja santa, Pai. Nos ajuda, Deus, a ser uma igreja séria, na Tua presença, Deus, debaixo da Tua graça, Pai, com temor, Pai, e com estima, o Teu santo nome, ó Deus. Nos ajuda, Pai, sempre, Pai, fazer a Tua vontade, Pai, sem, Pai, pensar duas vezes, Pai. Nos ajuda a sermos prontos, Pai, como o Senhor tem feito conosco, Deus. E nós Te agradecemos, Pai, como o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. E ajuda, Pai, que nós estejamos sempre em prontidão, Pai, para Te servir, ó Deus. Pai, assim nós Te pedimos, Pai, ser conosco, Pai. Livra-nos de todo mal, Pai. Livra-nos, Pai, deste mundo tenebroso, ó Deus. Assim nós Te clamamos, em nome de Jesus. Amém.
Que a graça e o amor de Deus seja com cada irmão aqui presente. Tenha uma semana de paz. Em nome de Jesus.